Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Estamos aqui mais uma vez com mais uma reflexão da palavra de Deus. E desta vez nós vamos refletir em um versículo que está no livro de Salmos, no capítulo de número 9. Vamos ler o versículo 10. Eu tenho aqui na minha versão NVI, Nova Versão Internacional, o seguinte texto: Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Vamos ver bem o que diz o salmista aqui nas palavras deste versículo. Aqui ele começa no versículo 10 dizendo: Em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Aqui ele está direcionando a sua palavra ao Senhor, o nosso Deus. E ele está falando sobre confiança. Apenas aqueles que conhecem o nome do Senhor confiarão no Senhor. Eu me lembro de uma passagem, eu acho que está no livro de Romanos, eu vou até procurar aqui. É uma passagem que diz: Como ouvirão se não há quem pregue? Eu acho que ela está lá em Romanos, e ela está em Romanos no capítulo 10. Eu vou ler aqui rapidamente. Diz o seguinte, uma carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Em um trecho ele diz o seguinte: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E no versículo 15 continua: E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. O que me interessa aqui nesse trecho que li é: E como ouvirão se não há quem pregue? Como vão crer naquele de quem não ouviram falar? É isso aqui que me interessa, porque ali em Salmos, no capítulo 9, versículo 10, o salmista diz: Em ti confiarão os que conhecem o teu nome. E por que eu me lembrei daquele versículo que está ali no capítulo 10 de Romanos? Porque uma das maneiras que nós temos de conhecer ao Senhor é ouvindo a tua palavra. E além de ouvir, nós temos também uma outra maneira que inclusive o salmista nos instrui, ali no Salmo de número 1. Bem-aventurado aquele que medita na palavra do Senhor dia e noite. Ou seja, outra maneira de nós termos o conhecimento de Deus é ler, estudar e também meditar na sua palavra. Esse é um dos segredos que nós temos para aumentar a nossa fé e fortalecer a nossa confiança no Senhor. Ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, estudar e meditar na palavra de Deus. A partir daí, o nosso conhecimento do Senhor vai aumentando gradativamente a cada dia. E voltando aqui para o Salmo número 9, versículo 10, está escrito: Em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Existe também outra maneira de conhecer ao Senhor, além de lermos e ouvirmos a tua palavra. Esse conhecimento se dá no nosso relacionamento. O nome do Senhor. E não apenas o nome do Senhor, mas os nomes dos personagens bíblicos. Na antiga cultura hebraica, ele tinha a ver com a pessoa. Muitas das vezes ele tinha a ver, os pais dos filhos, eles davam nomes a seus filhos, muitas das vezes, não em todos os casos, de acordo com a personalidade e o caráter da pessoa. E o nome de Jesus Cristo, ele não é diferente. O nome do Senhor Jesus Cristo significa o Senhor salva. Ou, como dizem alguns, o Senhor é a salvação. E quando falamos de salvação, nós estamos falando não apenas do conhecimento teórico e bíblico da salvação. Estamos falando de um conhecimento de
relacionamento, de intimidade. Conforme eu já falei, uma das maneiras de conhecer ao Senhor é ler, estudar e meditar na sua palavra. Outra maneira é ter relacionamento, comunhão, conhecer ao Senhor. Eu vou falar mais uma vez uma passagem bíblica que eu falo na maioria dos meus vídeos e na maioria de minhas conversas com as pessoas. Tem um texto de Jesus Cristo e que ele fala assim, que no dia do juízo muitos vão ouvir da parte dele: afastem de mim, porque eu não vos conheço. Ele está falando ali do conhecer, não do conhecer do sondar o coração, de conhecer o caráter, os pensamentos. Não é disso, porque Deus não contradiz a sua palavra. E sabemos que Deus conhece todas as coisas e sonda as profundezas do nosso coração, conforme diz o profeta Jeremias. Deus, ele te conhece, ele me conhece e conhece cada ser humano dessa terra. Então, quando Jesus fala: afasta-se de mim, porque eu não vos conheço, ele não está falando desse tipo de conhecimento. Ele está falando de relacionamento, conhecer ao Senhor, ter intimidade com o Senhor, ter comunhão com Deus, através da leitura, meditação bíblica, através da oração, através do seu falar com Deus, através do seu caminhar com Deus, estar em espírito dia a dia com Deus. Vocês se lembram lá em João capítulo 4, naquela passagem onde Jesus encontrou com a mulher samaritana? Naquela conversa, naquele texto, em algum momento vocês vão encontrar ali escrito o seguinte: na verdade, é chegada a hora em que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Esses verdadeiros adoradores são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não é uma adoração exterior, não é uma comunhão, uma vivência, obras externas, e sim algo interno. Nós precisamos nos conectar com Deus, viver diariamente em todas as nossas atividades conectados com Deus, nos comunicando com Deus o tempo todo em espírito, ligados no Senhor em espírito, não apenas enquanto fazemos nossas obras, nossas missões, nossas tarefas na igreja ou fora da igreja. Nesses momentos também, mas nós precisamos estar a todo o tempo conectados com o Senhor, caminhando com Ele, o adorando em espírito e em verdade, assim como eu acredito que foi na vida de Enoque. A Bíblia diz que a partir de um momento de sua vida, Enoque começou a caminhar com Deus, ele andava com Deus e ele agradou Deus de tal maneira que Deus o tomou para si. Portanto, essa é a maneira mais importante de conhecermos a Deus, no relacionamento com Ele. E quando nós conhecemos a Deus, juntando o conhecimento teórico, o conhecimento bíblico, juntamente com o conhecimento da nossa prática, do nosso viver, do nosso andar com Deus, isso aí é uma arma poderosa para fortalecer e animar a nossa fé. Até mesmo porque a palavra de Deus diz, conforme o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 6, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E o salmista também escreveu, e está nos Salmos de número 105, versículo 4, recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem continuamente a sua face. Nós precisamos disso, recorrer ao Senhor, ao seu poder e estar na presença dele diariamente. Dessa forma, a nossa fé será fortalecida e assim a nossa confiança vai ser aumentada, conforme diz aqui em Salmos capítulo 9, versículo 10. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome. E continuando aqui a leitura do versículo. Porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Vejam que promessa maravilhosa. O salmista afirma, e a palavra de Deus não pode mentir. O salmista escreveu inspirado pelo Espírito de Deus. Portanto, isso aqui é palavra de Deus. Porque tu, Senhor, nunca desamparaste
os que te buscam. Nós precisamos entender, conforme diz no livro de Isaías, em algum lugar no livro de Isaías, Deus vai nos dizer o seguinte: os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Os seus caminhos não são os meus caminhos. Os pensamentos, os caminhos, os planos e os projetos de Deus são mais altos que os nossos, humanos, limitados. Portanto, talvez nós às vezes não conseguimos entender isso aqui que eu acabei de ler, porque o Senhor nunca desampara os que o buscam. Aí talvez vocês podem estar se perguntando, mas como Deus não desampara os seus escolhidos, aqueles que os buscam? Como Deus não desampara o justo e o cristão, sendo que nós já vimos muitos cristãos tementes a Deus passando por várias necessidades, dificuldades e até mesmo algum tipo de escassez. Nós precisamos aprender a separar cada coisa no seu lugar. Passar dificuldade, passar por necessidade não significa que Deus não esteja conosco. Vocês se lembram dos 3 amigos de Daniel ali na fornalha de Nabucodonosor? Eles estavam passando uma grande aflição. Eles foram pressionados pelo maior imperador do maior império da época, Nabucodonosor, que governava o império da Babilônia. Eles foram pressionados e foram lançados naquele fogo. Mas eles não estavam sozinhos. A prova disso é que o próprio rei Nabucodonosor perguntou: não foram 3 os homens que lançamos na fornalha? E agora eu estou vendo 4. Quem é aquele 4º homem andando com eles no meio do fogo? Observem que o fogo não os consumiu. Eles estavam andando, eles estavam na prova, eles estavam na provação, mas eles não estavam sozinhos. Lembrem-se que Satanás tentou Jesus no deserto, mas quem levou Jesus para ser tentado foi o próprio Espírito Santo. Portanto, Jesus não estava sozinho. Deus estava com ele. E por falar em Jesus, eu me lembro aqui que o próprio Senhor Jesus teve essa sensação de estar sozinho. Eu separei aqui a referência bíblica. Está em Mateus capítulo 27, versículo 43. No momento da crucificação de Jesus, em algum momento, em algum instante, ele disse o seguinte: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto significa: Deus meu, por que me desamparaste? Vejam, o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, o ungido, o escolhido para salvar toda a humanidade, que desceu aqui na terra, abandonou a sua glória juntamente com o Pai, para representar a pessoa de Deus, a pessoa do Pai aqui na terra. Ele experimentou as nossas fraquezas e nossas aflições, até mesmo chegando ao ponto de viver a sensação de ser abandonado por Deus. Aqui diz em Mateus capítulo 27, versículo 43, perto da hora nona, Jesus exclamou em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Então, meus irmãos, fiquem tranquilos, a sensação de estarmos desamparados faz parte do ser humano, mas nós precisamos entender que nós nunca estamos desamparados, mesmo passando por momentos difíceis e tendo a sensação de que estamos sozinhos. Vocês podem ver, acredito que vocês estão percebendo a importância de lermos a palavra de Deus, de estudarmos, pesquisarmos e meditarmos na palavra de Deus. E sobre isso aqui que Jesus falou, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparaste? Isso aqui já foi profetizado pelo salmista e está registrado lá em Salmos 22. E eu vou ler aqui para a nossa edificação apenas 4 versículos desse Salmo 22. A partir do versículo 1 está escrito o seguinte: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes.
clamo de noite e não recebo alívio. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança. Eles confiaram e o Senhor os livrou. Vejam bem que o salmista, um homem que era inspirado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito de Deus, ele também teve essa sensação. Portanto, ninguém está isento de passar por dificuldades, mas nós precisamos entender que Deus está presente conosco em nossas dificuldades, ainda que nós não conseguimos, ou melhor, que nós não consigamos perceber isto. O salmista disse: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de me salvar? E longe dos meus gritos de angústia. No versículo 2 ele disse: eu clamo de dia e o Senhor não me responde. Às vezes vocês podem estar buscando uma resposta a uma oração, buscando uma resposta, fazendo orações, pedindo a Deus direção e vocês não recebem a resposta. Lembre-se que em Eclesiastes capítulo 3 está escrito que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu, inclusive tempo de falar e tempo de calar. Deus também conosco, ele tem o tempo de falar conosco e tem o tempo de silenciar. E quando ele está em silêncio, quando ele não nos responde, não significa que estamos sozinhos, não significa que estamos desamparados. Então vamos voltar lá para o salmo da nossa reflexão. Salmo número 9, versículo 10. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Aí fica o segredo, está no finalzinho do versículo. Deus não desampara apenas um certo tipo de pessoas. E que tipo de pessoas é esse? Vamos ver se vocês estão enquadrados nisso. Se vocês buscam ao Senhor, ele não desampara vocês. O salmista diz: o Senhor não desampara aqueles que buscam ao Senhor. Então, se nós buscamos ao Senhor, nós devemos ficar tranquilos, porque ele não nos desampara, ele está conosco. Precisamos nos lembrar que nós vivemos por fé e não por vista, não por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que lemos, ouvimos e cremos, através do Espírito de Deus que nos foi dado quando cremos no Senhor Jesus. Ele testifica dentro de mim e de você que o Senhor está conosco e a vitória é nossa em nome do Senhor Jesus Cristo. E para finalizar eu quero ler esse versículo e mais um outro versículo que vai te ajudar muito. Salmos versículo 9, ou melhor, Salmos capítulo 9, versículo 10. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. E agora eu vou ler um versículo que eu gosto muito, que é Salmo 105, versículo 4. Recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Portanto, fica aí a dica, é uma sugestão e também um mandamento. Recorram ao Senhor, o nosso recurso é o Senhor. E também devemos recorrer ao poder do Senhor, porque sem ele nada podemos fazer. Precisamos do poder do Senhor para produzir bons frutos, para vencer o pecado, para vencer as dificuldades da vida. E também devemos buscar sempre a presença do Senhor. Portanto, meus irmãos, ficamos por aqui com mais uma reflexão bíblica no canal A Porta Estreita. Se esse vídeo edificou sua vida, se o Espírito de Deus falou ao seu coração, deixe o seu like, faça os seus comentários e compartilhe também para que outras pessoas também sejam edificadas com a palavra de Deus. Se vocês não são inscritos, se inscrevam e ativem a notificação para não perderem novos conteúdos. Muito obrigado por mais um vídeo aqui no canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue lhes abençoando.